A gente vai falar sobre movimento e apraxia de fala na infância. Oi! Tudo bom, Mi? Tudo bom, você? Tudo, que saudade de Eu você! também, viu? Eu também, muito. Bom, gente, vou apresentar para vocês Michele Basso. A Michele, hoje é uma amiga querida. A gente se conheceu no Congresso de Medicina Integrativa, daí a Mi veio conhecer a Motricitar, depois conheceu o Movapre, fez o curso do Movapre, trabalhou aqui na Motricitar, porque a visão da Mi, vocês vão ouvir ela falar, é maravilhosa. Né? Ela é fonoaudióloga, tem muito conhecimento na área de criança com autismo, com apraxia, e tem o Davi também, que é mãe de um menino lindo, fofo, que também tem dificuldade no desenvolvimento, né? A Mi vai falar um pouquinho. E eu chamei a Mi hoje para a gente fazer esse bate-papo, porque a gente tem uma troca. A Mi tem muita coisa legal para passar, uma forma de um olhar, eu acho super bonito, né? Super, não sei nem como falar, assim, integral de tudo, né? Ela não olha só a parte da fonoaudiologia, ela olha o desenvolvimento como um todo. Então, Mi, se apresente aí para todo mundo, fique à vontade. Obrigada, E eu vou te viu, fazer Pan? perguntas depois, tá? Para a gente ir trocando. Então tá. Obrigada, viu, Pan, pelo convite. Que delícia falar com você. Muito bom. A gente já tá tentando faz tempo, né? Cada hora é uma coisa, né? Agora deu certo. E depois a gente quer você lá no Prainhas Caipiras também, tá? Já vamos fazer uma lá. Então, sou fonoaudióloga, eu moro na cidade de Piracicaba. Sou formada há 20 anos e eu fiz a formação do Castilho Morales, então eu sou terapeuta Castilho Morales, que é ele que traz muito essa visão do todo. Que a gente não pode se limitar àquela nossa formação base como fonoaudióloga, por exemplo. Eu não trato de boca, eu trato de ser humano, né? E aí eu tenho que entender o funcionamento do ser humano, porque senão não vai rolar. E aí eu vou ficar batendo ferro frio. E eu sou mãe do Davi, sou mãe da Nanda também, se ela ver que eu não falei dela, ela levou um surto, né? A Nanda tem 9 É anos. verdade, Nanda, desculpa, viu, Nanda? Ou eu, dando fora. Não mas é que é o Davi de 7 que tem uma dificuldade muito complexa, ele tem um transtorno motor complexo, que envolve características da apraxia de fala na infância, tem características do TEA, ele tem muita dispraxia global, né? E ele tem uma mutação rara, que é um gene que tem poucas descrições ainda, e a gente está aí batalhando para poder entender um pouco mais do funcionamento do Davi. Ele está com 7 anos e já foi aqui um aluninho da Pamela também. A Cris entrou. Tem uma fono que trabalha comigo, tá? A Cris Bortolai agora tá comigo. Eu precisava muito de uma fono, eu não tenho jeito. E eu precisava de alguém que fizesse as mesmas coisas que eu, no mesmo raciocínio. Nossa, mas, ô, Michele, pelo amor de Deus, gente, se tiver fono aí, manda currículo, porque tá difícil fono. Assim, eu sempre digo, tá difícil fono com um olhar global, né? Porque fono você encontra, mas uma fono de verdade, né? Uma fono que nem você, assim, é difícil. Não é que, na verdade, assim, uma pessoa que queira estudar mais sobre o todo, que não se limite aqui, né? E eu conheço várias, tem muitas colegas, e eu pedi, dentro delas, eu pedi a Cris, porque a Cris queria muito que ela viesse trabalhar comigo, agora ela tá com plano na clínica, porque, nossa, me aliviou bastante, e é muito bacana o trabalho dela. Que bom. Mi, eu queria que você falasse um pouco sobre apraxia, né? Que é um tema que sempre está em alta, as pessoas sempre têm muitas dúvidas, familiares, terapeutas. Agora teve o curso, né, há pouco tempo, de apraxia, teve um congresso, né, aí online. A conferência. Enfim, queria que você explicasse o que é e quais são mais ou menos as características, porque tem muita dúvida, as mães sempre perguntam, ela tem apraxia ou não, é fácil fechar diagnóstico, não é? Fala um pouquinho pra gente. Tá. Então, da apraxia de fala na infância, ela é um diagnóstico relativamente recente. As pessoas não sabiam muito sobre isso, principalmente no Brasil. Fora do Brasil, um pouco antes, mas aqui ainda é um pouco complicado. A gente tem estudado bastante. Eu estou fazendo aprimoramento em apraxia pela Abrapraxia. E lá dentro a gente vê... Eu tenho colegas assim que se dedicam muito, são muito especialistas, estudam muito. E ainda assim a gente tem muitas dificuldades. Então a gente sabe que não é simples até para quem está estudando demais.
tá? Então, assim, a aprapraxia é a Associação de Pais de Crianças com Apraxia de Fala e ela divulga muitos trabalhos, ela é uma associação muito atuante. Então, já para eu não esquecer, quem tiver dúvidas, entre no site da Aprapraxia, porque tem sempre muita coisa. Tem, inclusive, uma lista de profissionais que fazem cursos e formações lá. Aliás, meu nome tem que atualizar lá, porque eu tô como mãe, né? Mas existe essa lista. É importante a gente checar como que tá, se a pessoa está atualizada, se ela está estudando, porque não é simples. Então, o que é a apraxia? A apraxia é um transtorno motor da fala. Ele é um distúrbio neurológico. Então, imaginem vocês que o cérebro, ele está anatomicamente funcionando. Até hoje não tem uma área identificada perfeitamente de lesão, tá? Então, anatomicamente, o cérebro está ok. Ele funciona de uma forma diferente. Então, é como se tivesse um fiozinho cortado entre o comando que eu tenho aqui para isso daqui. Não é um problema muscular. Não adianta estalar a língua, fazer sopro. Não é isso o exercício para trabalhar a apraxia de fala na infância. Pode ajudar se também tiver uma apraxia oral junto, que é de movimentos. É uma outra coisa que pode estar associada ou não. Uma apraxia de fala, a dificuldade... Tá bom? Tô escutando uns falhadinhos, mas tá bom. A dificuldade, ela vai estar ou na ideação, ou no planejamento, ou na programação, e na execução. E ela pode estar presente em ela pode estar presente só no planejamento e na programação, que é onde mais ocorrem as dificuldades. Então, imagine vocês que você sabe, a criança tem cognição, ela compreende aquilo que ela quer falar, ela já tem linguagem para falar, e ela não consegue articular porque ela não consegue mandar o comando para a movimentação dos órgãos fonoarticulatórios. Ela não consegue coordenar nem os subsistemas da fala, muitas vezes, que é respiração, fonação, articulação, ressonância, prosódia. Todos esses elementos podem estar alterados, uns mais do que os outros. Então, a apraxia ela tem um leque de diversidade. Então, a criança pode ter a dificuldade em um subsistema da fala, 2, 3, 4, todos. Então, é muito complexo. Não tá. A apraxia oral é diferente de apraxia da fala, certo? Isso. E são tratamentos diferentes? Sim. Na verdade, são tratamentos que você pode ter, como podem ocorrer, você pode trabalhar junto, mas são coisas separadas. A apraxia oral é uma criança que tem dificuldade de movimentar. Por exemplo, você pede para ela mandar um beijo e ela não consegue fazer. Ela não tem o comando correto para fazer a movimentação. Essa é a oral. E a de fala não é isso. Não é um movimento que ela não deu conta de fazer simplesmente. O erro está aqui em cima. No elemento de planejamento, programação motora do que é que eu tenho que fazer com esses órgãos fonoarticulatórios. Já o beijo, sugar, sorrir, estalar a língua, ela pode aprender a fazer. Entendeu? Então, e pode acontecer as duas coisas juntas. E um exemplo que eu posso dar, por exemplo, o Davi, ele aprendeu a sugar canudo com 10 meses. Ele estala a língua perfeitamente, mas ele não consegue produzir os sons da fala da forma adequada. Porque o comando, ele tá diferente. Ele não consegue pôr isso aqui em prática. O que eu vou selecionar para usar? Então, ele não consegue selecionar, programar, fazer o mapa mental do que é que eu vou estruturar, em qual movimento, qual precisão, qual distância. Isso é que fica todo desregulado e a fala, muitas vezes, fica prometida. Então, assim, na verdade, a criança, ela pode aprender a sugar, pode aprender a mandar... Ai, minha sobrinha, gente, que linda! Oi, Valê! E aí, assim, ela pode aprender a sugar, ela pode aprender a estalar a língua, ela pode aprender a fazer bico, sorriso. Não é essa a questão. Na apraxia de fala, ela não consegue selecionar o planejamento e a programação do mapa mental daquele som que ela precisa coordenar para executar. Então, ela pensou em falar, por exemplo, carro. Ela sabe que o carro é carro, ela sabe que cognitivamente, linguisticamente, ela sabe falar carro, pensar no carro. Mas a hora que ela vai produzir, ela não sabe que comando ela tem que mandar. Então, não é um transtorno fonológico onde ela confunde um som com o outro. Não é isso. Que isso é uma outra ocorrência que acontece dentro da fonoaudiologia.
Não é isso. Ela não consegue mandar o comando certo. Então, ao invés de falar carro, ela pode falar barro, carro, e uma marca da apraxia é uma inconsistência de erros. Ela não erra sempre, às vezes, da mesma forma, porque ela não sabe selecionar, então vem o que vier. Então, é difícil a criança conseguir mandar na boca que ela tem. É quase uma distonia, né? Eu falo assim, quando a gente tem uma distonia muscular, assim, de repente você faz um movimento que você não queria nem fazer, de repente ele fez, né? Não era exatamente aquilo, né? Exato. É como se for, a execução estaria no erro da distonia. A execução está comprometida. Só que lá atrás a falha está no planejamento e na programação, né? Então ele não... E às vezes é na ideação. Ele teve a ideia, mas a ideia dele é pobre, é falha. Então ele não consegue nem dar continuidade nessa ideia. Então, a apraxia ela é marcada por erros inconsistentes, pela dificuldade de planejar. É muito comum você ver uma criança com apraxia fazer isso, ó. Ficar tateando, tentando achar o que é para fazer com a boca. É uma boca perdida, que não sabe muito bem o que fazer. Ela tem erros em vogais. Então, assim, não é comum ter erros em vogais, porque vogal você não tem tanta articulação. E a criança com apraxia, ela frequentemente pode ter erros em vogais. É uma marca importante também. E Mi, vou agora fazer mais um compiladinho de perguntas. Primeiro, a criança que tem apraxia, ela pode um dia falar? O que vai depender se ela vai falar ou não? Como que seria esse tratamento se uma criança tivesse essas características, esse diagnóstico de apraxia? Tá. O que a gente vê, Pamela, é assim, a apraxia pura é extremamente raro. Extremamente raro. Eu nunca vi no consultório apraxia de fala pura, nunca vi. E mesmo as fonoaudiólogas mais experientes, as professoras nossas que dominam o assunto, também repetem a mesma coisa, que a apraxia de fala pura é raríssimo. Ela, na maioria das vezes, ela está acompanhada de outros transtornos, entendeu? Então, vai depender muito desse quadro. Ele é muito frequente na criança com síndrome de Down, é muito frequente na criança com autismo, é frequente até em crianças... se você pega crianças que têm dificuldades de transtornos sensoriais, a gente associa muito isso dentro da apraxia. Dentro da apraxia de fala, a gente vê muito que o input sensorial, que é a entrada sensorial, ela está prejudicada muitas vezes. Então, é uma criança que tem, muitas vezes, o distúrbio de processamento sensorial. E é o input sensorial que é o preditor do movimento, né, Pamela? Então, a gente pensa, uma criança que não tem condição de compreender o próprio corpo no espaço e compreender os inputs sensoriais, como que ela vai fazer o output? Né? Então, a gente pensa que o movimento ele está diretamente relacionado com essa dificuldade sensorial, dificuldade de ideação, de planejamento, de programação, porque essa criança pode ter um controle motor global afetado, ele é muito frequente. Então, o tratamento... Você sente, você que está fazendo esses estudos aí com o pessoal, você sente que a criança que tem o diagnóstico de apraxia, o desenvolvimento psicomotor dela, além do sensorial, também é afetado na maioria das vezes? Sim, sim. Isso é uma coisa muito frequente. Eu, particularmente, no consultório, muitas crianças, assim, a maioria vem com alguma questão sensorial muito grande, ou uma questão motora impactante também. É um planejamento pobre, ou é uma criança que também... quando ela criança, por exemplo, está dentro do espectro autista, aí é mais complicado ainda, né? A gente vê que a dificuldade... As crianças vêm... Isso é uma coisa que eu preciso falar, viu, Pamela? Antes que eu esqueça. As crianças vêm para a demanda da fonoaudiologia porque os pais querem que elas falem, né? Então, a demanda da fono é assim, a criança não fala, ela vai para a fono. Eu só quero que ele fale, a família. Só que muitas vezes a fala, ela é o resultado de um processo muito complexo. O problema muitas vezes está lá embaixo. Está lá na aquisição dos movimentos, a questão da coordenação motora, da praxis global, de uma criança que não consegue perceber o próprio corpo no espaço, que não consegue fazer a autorregulação. Então ela já vem com um alerta alterado. Então, você pensa, uma criança que está com alerta alterado, que não tem controle inibitório, que não tem interação, que não tem engajamento, vai trabalhar fala. Para quê? Ela nem sabe para que ela vai falar.
Então, é igual algumas metodologias fazem, né? Que tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo até falar, falar, falar. Não é assim. Porque se você fica treinando a fala como se ela fosse um ato motor simplesmente, não é. Ela está dentro de um ser humano, né? E quem é esse ser humano que está chegando para a gente? Então, é por isso que eu falo, dentro da apraxia de fala, ela está inserida num contexto muito mais complexo a maioria das vezes. Então, a gente vê, sim, dificuldades motoras complexas, dificuldades de integração sensorial muito complexas e de comportamento, né? Porque uma criança que não consegue se expressar, ela se frustra frequentemente, é uma criança muito falha, ela falha demais. Mas é uma criança que cognitivamente muitas vezes tem compreensão do quanto ela falha. Imagina. E essa criança, ela pode vir... mais uma pergunta, ó. Estamos lutando de pergunta aqui, gente. Ó, então, vamos lá. A criança, ela pode vir a falar, né? Você vai me responder se ela pode vir a falar sim. Supondo que essa criança tem uma apraxia de fala, na fala, ela não... E a gente está tentando e essa fala não desenvolve. Até quando que a gente vai persistir nisso? Ou, de repente, qual é outra sugestão até para essa comunicação? Sei lá, porque às vezes fala que tem apraxia. E daí falou, ó, tá bom, vamos fazer o tratamento. Daí a criança tem 7, 8 anos e ela não respondeu bem, e aí? Né? Continua tentando, não continua? O que pode ser feito? E estão perguntando quem que dá o diagnóstico de apraxia? Sim, então vou começar por essa que é mais rápido, né? O diagnóstico de apraxia, ele é um diagnóstico fonoaudiológico, porque ele tem que ser avaliado como um todo. A questão de linguagem, tem que ter outros pré-requisitos, mas a fonoaudióloga não fecha sozinha. Quem tem que avaliar é um terapeuta ocupacional para saber a questão da integração sensorial, é a questão motora, então a participação do psicomotricista é fundamental, ou um fisioterapeuta, dependendo da demanda que ali tem no caso. Eu acho que a questão, o médico, o foniatra é o médico mais especializado em linguagem, então é o médico mais inteirado para avaliar essas questões. E o neurologista é o médico que vai descartar outras coisas. Então, o neurologista, ele não dá o diagnóstico de fala, ele descarta outros diagnósticos. Esse é o papel do neurologista. Então, quem faz esse... Aliás, todos os diagnósticos deveriam ser feitos assim, né? Com uma equipe multidisciplinar, tendo todos os pontos de vista possíveis. A gente não vê isso. E as famílias precisam entender isso para não cobrarem os médicos. Porque o médico se sente numa posição de ter que dar o diagnóstico naquela hora. Ele que entrou na pilha errada, porque ele não tem que dar. Ele tem que ouvir os profissionais, ele tem que ouvir quem que está atendendo ele há mais tempo, quais são o que você está avaliando nesse processo. E aí, essa ação conjunta que vai traçar um diagnóstico, né? A outra pergunta era... Peraí, se essa criança com apraxia, ela pode vir a falar, e se ela, sei lá, qual o tipo de tratamento, e se chegar numa determinada idade, continua, para de tentar, como que dá para pensar aí? Então, pensando desde o começo, a gente pensa assim, essa criança foi traçada uma meta linear da forma adequada? Porque às vezes é uma criança que está com 7, 8 anos e nunca falou, mas a gente não sabe o que ela passou dali para trás, né? A gente não sabe o contexto de outras comorbidades que tem associadas também. Então, a gente tem que considerar as comorbidades, tem que considerar o contexto que ela foi trabalhada. Agora, pensando isso à parte, a criança ela pode falar, o adulto pode falar em qualquer idade. Qualquer idade. Existe um mito muito grande que se a criança não falar até os 7 anos, ela não vai falar mais. Isso é mentira. Ela diminui as probabilidades. Por quê? Porque a gente sabe que existem ali outros engramas motores e outras dificuldades. É mais difícil para uma criança falar. Mas ela pode falar, a não ser que ela tenha uma outra comorbidade, outros casos complexos, que aí a gente vai ter algumas limitações. Mas o que a gente tem que pensar? Quando a criança ela tem um distúrbio de fala, um transtorno de fala, a gente tem que entender em que nível de desenvolvimento ela está. Ela é uma criança que ela tem uma autorregulação? Primeira coisa, ela consegue se autorregular? Ela consegue ter o estado de alerta controlado? É uma criança... Ou é uma criança que está desabada, porque ela tem um tom tão baixo que ela não consegue nem controlar o estado de alerta dela? Ela é uma criança que ela tem noção do outro, interação com o outro, desejo de estar com o outro.
Então, assim, esses princípios vão ser muito mais preditores de muito desenvolvimento do que a própria questão da apraxia. Porque tem muitas crianças que chegam, têm uma apraxia severa, que não vai falar. Pode acontecer? Eu imagino que pode. Eu não vou falar que não. Eu detesto falar que vai, porque eu acho que o ser humano está aí para nos surpreender, sabe? Eu não acredito em tudo que está escrito até agora, de verdade. Eu acho que o ser humano está aí para surpreender. E por que eu penso nisso? Porque sempre a gente tem que esgotar o que não foi feito ainda, para onde não foi olhado ainda, né? Então, assim, pensando em apraxia de fala, a criança ela não precisa falar para se comunicar. Ela pode usar uma comunicação alternativa e pode e deve, desde o começo, desde que isso seja um alinhamento com a família, para poder validar a intenção dela. Porque se ela só tem apraxia e tem um cognitivo preservado, ela para de ter o desejo, ela para de ter qual a importância de se comunicar. Então eu posso trabalhar, por exemplo, a questão da apraxia junto com a comunicação alternativa. Uma coisa não desvalida a outra. Não, de forma alguma, elas são complementares. A comunicação alternativa nunca vai fazer uma criança com apraxia ou com qualquer outra alteração de desenvolvimento não se comunicar. Ela, pelo contrário, ela vai te dar validação. Porque se a criança, por exemplo, ela tem uma figura, vamos dar um exemplo bem simples, ela tem uma figura ali de biscoito e ela te entrega uma figura de biscoito, você sabe que ela quer biscoito. É muito mais fácil você dizer para ela, biscoito, vamos falar, vamos treinar, vamos... Por quê? Porque tá dentro da motivação dela. Agora você fala para ela, vamos falar de dinossauro. Ela não quer falar de dinossauro, ela não tá com vontade de ver dinossauro. Então, assim, o desejo vai ser a base da comunicação sempre. Então, por isso que é importante validar o interesse da criança. E o tratamento da pessoa com apraxia? O que ela tem de diferente, por exemplo, de um tratamento de fonoaudiologia convencional? Supondo. Não convencional, mas assim. Quais as características desse tratamento que vai ser diferente? O tratamento para apraxia de fala, ele é diferente porque ele trabalha baseado no controle motor da fala. E não só em questões de decodificação de som, a parte de fonética, fonema, fonologia. Não é só isso, não é só linguagem. Está dentro da linguagem, é a questão do planejamento e ação motora. Então tem que ser repetitivo, tem que ser um tempo curto, tem que ser mais vezes uma prática repetitiva. E dentro dessa prática a gente tem que entender qual é o momento que essa criança está. Então, por exemplo, é muito comum chegar uma criança no meu consultório e falar assim, bom, ele tem diagnóstico de apraxia, e aí eu resolvi procurar você, porque eu trabalho com apraxia. Só que quando eu vou olhar para essa criança, ela não está pronta para eu entrar nessa fase de repetição intensa. Ela não tem nem engajamento, ela não tem ainda controle do alerta. Daí você pode criar um trauma nela, né? Entrando com esse movimento de repetição e daí dificulta mais ainda o processo da fala, né? Porque aí eu vou basear um aprendizado em erro. Ela vai ficar errando, frustrada, o comportamento dela vai piorar. E aí a culpa vai ser minha, né? Porque eu tô fazendo errado. Então eu tenho que olhar para essa criança. Quem é essa criança? Que fase ela tá? Ela tá pronta para ser trabalhada com apraxia de fala nas técnicas específicas, que aí existem várias técnicas que são específicas para isso. A gente tem que pensar em pistas multissensoriais, como o exemplo do prompt, né? Então, que são manobras onde você toca a criança e mostra para ela qual que é o movimento que ela deve fazer com a boca. É uma pista sensorial, mas ela nunca é isolada, ela é somada a uma pista visual, auditiva. E aí você vai mudando as técnicas, existem várias técnicas. Não é assim, é muito comum também as pessoas falarem assim, é fono, é apraxia, tem que saber o prompt, ponto. Tem que saber o prompt. Eu acho que o prompt é excelente. Já foi comprovado cientificamente que ele é uma técnica que ele modifica o cérebro. Mas tem que saber usar. Tem que saber a hora de usar. Não é só simplesmente fazer o prompt na criança. A criança tem um distúrbio sensorial, não deixa nem você encostar a mão no rosto dela, você vai ficar lá fazendo o prompt na criança. Não faz sentido. Então, olhar para onde está essa criança e quais são as reais necessidades dela é onde a gente consegue avançar. Sim. E o que eu acho que é legal, né, Mi, e até falando assim de fono, né, do tratamento da fono, quanto mais a fono tiver um olhar global do desenvolvimento dessa criança, mais ela vai conseguir ter
essa sensibilidade para entender se essa criança está preparada ou não. Né? Porque quando você não tem essa sensibilidade, esse olhar, você pode sobrecarregar a criança. Sim. Né? E daí eu vejo assim, às vezes aqui mesmo na Motristal ou em outros ambientes que eu acabo dando consultoria, não, ele tem que ficar dentro da sala, mas às vezes a criança ainda não está preparada nem para ficar dentro da sala. Né? Quem dirá para você ficar tocando na boca da criança? É aquilo que você falou, essa organização motora, né? Eu tenho criança que não sabe nem subir um degrau, nem sabe o movimento que ela tem que fazer para subir um degrau. Né, com 2 anos e meio, 3 anos. E daí, quem dirá soltar um som, né? E ainda mais se tiver um diagnóstico. Uma mãe perguntou aqui, quando tem apraxia, quando o autista é não verbal, como que dá um diagnóstico? É possível dar um diagnóstico de apraxia? Então, na verdade, para poder fechar um diagnóstico de apraxia, é bem complexo, nesse sentido, quando a criança tem autismo e é não verbal. É muito difícil porque, assim, dentro da apraxia, ele tem que apresentar algum material de fala para você ter certeza absoluta que aquilo é uma apraxia de fala dentro do contexto do autismo. Essa é uma opinião que eu tenho, dentro daquilo que eu estou estudando. Você pode realmente desconfiar que tem apraxia e levantar essa questão, porque você vai ver outros informativos de que aquilo, outras evidências que aquilo pode ser apraxia. Por exemplo, é uma criança que ela tem pobre repertório vocal, ela balbucia muito pouco, porque mesmo o não verbal não quer dizer que ela não emite nenhum som. É muito difícil, né? Uma criança que não emite nenhum som. Aí pode ser outras questões. Então, mesmo uma criança com autismo não verbal, que é o não verbal? Para quem não sabe, é a fala não funcional, né? Nessa criança, a gente consegue avaliar alguns indícios que ele tem apraxia ou não. Então, uma é a questão global. Quando a criança tem uma desorganização global, é muito... gente, então acho que essa é uma dica muito boa, né? Porque às vezes a gente só olha para a fala da criança, né? Quando a gente olha todo, a gente vê uma desorganização global, aquilo que você falou, do controle inibitório, né? De organização de movimento, de planejamento, que são movimentos, de repente, básicos que ela precisa fazer para a idade. Né? Então, com 2 anos, a criança ainda não consegue subir num mini escorrega para descer, 2 anos e meio. Poxa, já vamos ficar de olho, né? Já tem uma questão aí de planejamento global, né? Sim, não sabe pular, não sabe, ela se move em bloco, né? Não tem uma dissociação de quadril, de cintura escapular, não consegue ter uma coordenação. Você começa a pensar numa criança, é lógico que o desenvolvimento tem as etapas dele também, né? Desenvolvimento motor, mas você vê que é uma criança desajeitada, ela é desastrada, ela não consegue fazer muito bem os planejamentos, ela tem um brincar. Ou às vezes também nem faz movimento, né? Faz pouco movimento. É aquela criança que é muito quieta. Eu vejo isso também, que às vezes é aquela criança que fica muito no iPad, que evita, inclusive, fazer alguns movimentos, né? Porque ela não está acostumada, ela não aguenta mais falhar, né? Imagina quando você tem essa falha. Então, a criança que falha demais, ela começa a hesitar, ela evita. A criança, por exemplo, que falha demais, né? A gente sabe que se ela tenta e não dá conta, vai chegar uma hora que ela vai falar, não vou mais tentar, vou para aquilo que eu dou conta, né? Porque isso, de alguma forma, vai minando essa autoestima, né? E também não é bom, né? Essa tentativa que ela vai falhar muito, né? Uma mãe perguntou aqui, a Fer perguntou assim, apraxia é igual a não emitir som? Eu acho que é melhor você explicar isso, que é o contrário, né? Não, geralmente a criança não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem um relacionamento direto, não. A apraxia, ela tá ligada com uma dificuldade motora de o que eu tenho que fazer com a boca para fazer aquele som que eu quero. Como é que eu vou explicar mais especificamente? Pensem assim que se eu falo, por exemplo, um transtorno fonológico, a criança troca, por exemplo, bola por pola, né? Ela troca um som porque ela não consegue diferenciar um som de outro. O problema dela está na linguagem, no uso da linguagem, no som da interpretação, na codificação, qualquer outra área que seja na linguagem. Na apraxia, é uma questão de movimento. Ela não sabe coordenar o movimento ligado ao som que ela quer produzir. Então, ela pode falar, é uma criança que pode falar. Até foi uma pergunta que vocês fizeram, eu não respondi.
A criança com apraxia de fala, ela pode chegar a falar, sim. Isso vai depender das comorbidades, vai depender do grau de manifestação, vai depender de um monte de coisa, de que idade ela foi diagnosticada, de quais foram os tratamentos propostos. Então, mas ela pode evoluir na fala, mas ele é, muitas vezes, um transtorno persistente. É uma criança que ela sempre vai ser um pouquinho desastrada, ela sempre vai ser um pouco mais... vai dar uma lentidão. É comum também uma criança com apraxia, quando ela desenvolve um pouco mais a fala, ela manifestar assim, como se fosse uma gagueira, mas não é. Na verdade, ela precisa hesitar para se organizar. Então, às vezes, a criança fica com uma fala funcional, uma fala que serve, que atende as necessidades dela, mas com alguns traços. Isso é comum acontecer. Nossa, é muito complexo, né, fechar esse diagnóstico. E eu vejo uma confusão muito grande que os profissionais entendem de apraxia, que é quando a criança não fala até uma determinada idade, por exemplo, tá fazendo fono, ou tá com 4 anos de idade e não tá falando nada. Acho que ela tem apraxia. As pessoas associam muito isso, né? É comum a gente ouvir isso, sim. É como assim, eu não sei o que é apraxia, porque a gente passou por isso pelo autismo, né? As pessoas não sabiam o que era autismo, então agora é apraxia. Não sabe o que é apraxia, mas a apraxia ela não é tão simples de fechar o diagnóstico. Mas também não é aquela coisa para ficar... todos os casos vão ficar anos para fechar um diagnóstico. Também não. Quando a gente... E outra coisa, pode, por exemplo, você falou essa coisa do diagnóstico, né? Se a gente não sabe se essa criança tem apraxia, mas eu posso fazer um tratamento como se fosse, ou vai prejudicar? Ou é melhor eu pecar não é melhor, não o excesso, mas assim, a falta é pior do que de repente tentar. Sim, não, isso é muito importante ser falado, porque assim, a gente usa o termo terapia diagnóstica. Porque em muitos casos, assim, se você vê que a linguagem está sendo tratada, a linguagem ela está muito discrepante da qualidade de produção, daquilo que ele consegue. Você começa já a trabalhar dentro dos propósitos para apraxia de fala, desde que aqueles outros princípios que a gente conversou já estejam alcançados, pelo menos. Ou você esteja conseguindo temporariamente para chegar nessa etapa. Eu sempre falo que dentro da terapia existem 2 planos. Um é o plano geral e o outro é o plano específico do dia. Então, dentro do plano geral, primeiro a criança vai ter que organizar tudo aquilo, alerta, engajamento, tudo aquilo que a gente falou para ser pré-requisito para chegar na trabalhar questões da fala propriamente dita. E dentro da terapia diária, isso também acontece. Porque muitas vezes essas crianças chegam, elas já têm uma capacidade de chegar lá na fala. Só que elas têm que começar desde o começo. Eu tenho que chegar, ajudar ela a se autorregular, ajudar ela a se organizar, ajudar ela a engajar, ajudar ela... Aí vou chegar na fala. E daí a importância de trabalhar, né? Quando você trabalha associado a terapias de movimento, né? Até mesmo... a gente trabalhou muito assim, né? Eu e você. Vir com um movimento antes até de repente ir para fono, porque você já consegue trabalhar um pouquinho alerta ou trabalha já associando fono e motor no mesmo atendimento, as 2 terapias, né? Uma faz um tipo de estímulo, enquanto o motor está fazendo outro tipo de estímulo. Às vezes, os pais pensam que juntar 2 terapeutas é gastar dinheiro, né? Só que, na verdade, você está otimizando o tempo, na maioria das vezes, e está dando um resultado duplicado, né? Do que, às vezes, paga um, paga outro em menos tempo, né? Eu acho fantástico a nossa experiência, né, Pâmela, de ter feito isso juntos. Eu faço isso também com o Rafael Barros, com a Eliana, que é físio. Eu acho isso maravilhoso. Com a Glênia, ZTO, com o movimento junto, a criança, ela engaja muito mais fácil. Porque muitas vezes a dificuldade dela maior está na fala. Só que ela também tem uma dificuldade no motor. Só que no motor ela consegue acertar mais, ela consegue se motivar mais, ela consegue... se sentir segura. Porque a criança é movimento naturalmente, né? Então motivador natural. Então, automaticamente, você relaxa esse cérebro, tá? A fala, às vezes, até vem, de repente, de uma forma muito mais espontânea quando a criança está em movimento, né? Esses sons, né? Perfeito. Dentro do contexto, é muito mais fácil trabalhar. Para mim, como fonoaudióloga, é muito mais difícil eu segurar o movimento para trabalhar a fala. Não faz sentido. Não faz sentido, eu me sinto... Nossa, isso que você falou, eu acho que
Repete, porque assim, não faz sentido eu parar uma criança para ela falar. E a gente tem isso na nossa cabeça, né? Que para a criança aprender, ela tem que estar sentada. E, gente, na fonoaudiologia, você vai querer que uma criança com 3 anos comece a falar, como você vai fazer ela ficar sentada olhando só para você o tempo todo, né? Claro, tem movimentos específicos, a gente sabe, mas, poxa, você pode construir tanta coisa através do movimento, né? Sim, eu acho muito mais rico. A gente vê isso na prática. Para o Davi foi sensacional. Eu falo que a entrada da psicomotricidade na vida do Davi fez ele entender que ele tem corpo. Ele tem corpo, ele conseguiu entender, oh, meu Deus, eu tenho um corpo. Esse corpo, ele tem funções. Mas se ele não conseguia nem entender que corpo era esse, para que servia, como chegar em algum lugar, é muito difícil você tentar trabalhar o específico. Como que eu vou falar para ele pôr a língua para cima se ele não consegue nem acertar o movimento no lugar certo, no global? É muito difícil. Então, até falando aqui, né? Eu quero até que você conte um pouquinho agora que você está falando do Davi. Então, falando, é muito difícil encontrar profissionais que tenham essa visão. E, né, a Mi foi uma das primeiras profissionais, acho que de fonoaudiologia, que inclusive fez o curso de movimento e aprendizagem do Movapre, né? E que daí começou a fazer muito sentido, né? Eu falava, eu não preciso ser psicomotricista para trabalhar com movimento. Muito pelo contrário, o que a gente fala muito aqui no Movapre é qualquer profissional que trabalha na área da saúde com criança, quanto mais você utilizar o movimento como ferramenta para atingir o seu objetivo de área, você só está potencializando essas respostas, né? Eu acho isso maravilhoso. Não, para mim foi assim a descoberta da vida, porque eu me sentia muito frustrada em pensar que eu teria só uma forma de fazer. Eu nunca fiz aquela forma. Quando o Castilho também já era muito assim, trabalhar muito corpo, muito chão, muito, né? E quando alguém comecei a aprender sobre a apraxia, eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou ter que sentar numa mesinha com essa criança e ficar e vai ser a única forma de trabalhar? Não, não é. Graças a Deus, não é. Então, essa criança ela tem que estar na função de vida, né? Então, se ela tá brincando, se ela pegou, sei lá, a cortina da sala e tá se divertindo com a cortina da sala, aquilo é algo motivador. A gente pode trabalhar com alguma coisa, então vamos fazer, vamos construir alguma coisa em cima disso, vamos trabalhar movimento, vamos... Então, assim, hoje, a minha sala, eu botei tudo que eu tenho direito. Eu tenho boia, eu tenho bola de ginástica, tem até pula-pula lá fora. Então, assim, eu quero que essas crianças se sintam livres para experimentar. Até porque tem crianças e crianças, né? Tem crianças que vão responder bem ou vão responder melhor a um estímulo sentada, numa sala fechada e tudo mais. Mas tem criança que não vai responder. E aí? O que a gente faz, né? Desiste de pôr na conta ou a gente se adapta a esse perfil para conseguir acessar onde precisa, né? Tá. E até essa criança que muito me preocupa, essa criança que só aprende ali sentadinha, quietinha, ela vai conseguir reproduzir isso para o ambiente natural? Porque a vida da gente... Porque o ambiente natural não é assim, né? É a gente passando na sua frente, atropelando o que você está falando, né? E generalizar isso, às vezes, é muito mais difícil, né? Então, às vezes, a gente vê que o tratamento, tanto o da apraxia, é um tratamento lento, é um tratamento que vai demorar, dependendo de onde essa criança está. Então, eu ouvi até que tem uma pergunta de que idade que faz o diagnóstico seguro. A idade é em torno dos 3 anos em diante. Por quê? Porque espera-se que em torno dessa idade a criança já tenha repertório de fala baseado numa construção de linguagem. Então, ela já teve uma linguagem desenvolvida a ponto de apresentar problemas de fala que você tenha certeza que aquilo não é da linguagem só. Ele tem uma dificuldade da motricidade, da parte prática, da parte motora. Tá. Mi, o Adams colocou aqui, se a base é um movimento para acessar uma qualidade melhor de aprendizagem, inclusive da apraxia. Então, por exemplo, você sendo fono, você recebe uma criança que talvez possa ter um diagnóstico de apraxia. E às vezes a mãe fala assim, não, eu quero pôr 5 vezes em você e vou tirar da psicomotricidade porque ele precisa aprender a falar. Esse não é a melhor coisa, né? Porque às vezes a gente quer colocar que ele fala, então a gente quer tirar de tudo e pôr tudo na fono. E na verdade isso pode prejudicar, né? Olha, isso é super comum acontecer. As pessoas falam assim, não, agora é apraxia, tira de tudo e foca na fono, porque diz que tem que ser repetitivo, tem que ser intenso. Tem que ser repetitivo, tem que ser intenso. Desde que as outras bases já estejam muito bem trabalhadas. E nem assim a gente pode abandonar. Eu acho que, assim,
Quando você consegue associar uma coisa com outra, você começa... É isso que a gente está falando, a gente consegue pôr na vida real aquilo que a criança precisa. Não adianta falar assim, ó, vamos trabalhar fono, repetitivo. É igual falar assim, tem muita... É comum acontecer também, cadê as palavrinhas alvos? A fono não me passou nenhuma palavrinha alva. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa criança não está preparada para isso. Ela está lá atrás. Ela tem que ficar com a psicomotricista, ela tem que ficar com a TO, ela tem que ficar com quem precisar. Então, acho que o trabalho, mesmo que esteja com um puxado e direcionado para fala, ele nunca é só do fonoaudiólogo. É importante os pais... Porque muitas vezes a falha está até antes, né, do que da fala em si. E às vezes você até pode achar, sei lá, a criança tem alguma dificuldade, quando você vai olhar, a criança não fala, porque às vezes ela é tão pobre no desenvolvimento psicomotor que ela nem sabe, às vezes, que ela tem boca para falar, né? Exato. É uma criança, às vezes, que não sustenta o próprio corpo, ela não tem tônus. Como que ela vai coordenar a respiração? Como é que ela vai ter força de fonação se ela não sabe coordenar o corpo? Ela é uma criança desabada. Tem várias questões aí que a gente precisa trabalhar e entender para onde a gente vai, né? Então, assim, é muito importante ressaltar isso. O tratamento da paraxia de fala, ele é um tratamento que é multidisciplinar. Sempre. Não E o que eu vejo, assim, que a gente tem que estar muito atento, quando você recebe um diagnóstico, por exemplo, de autismo, porque a apraxia da fala também hoje está muito associado ao autismo, a apraxia de fala, né? Então, quase que vem junto, né? Não que vem junto, mas... Está muito frequente. Autismo pode ter apraxia de fala. A gente sabe que a incidência é maior, né? E daí o que acontece? Você recebe um diagnóstico de autismo e daí indica para terapias né, de repetição e de muitas horas. Só que se essa criança tem essas outras... Ou, por exemplo, tem autismo, então vai fazer... Às vezes você vai até no médico, o médico fala assim, você faz ABA, daí você faz fono e, sei lá, faz ABA e fono. E todo o resto você tira, porque tem que focar em 20 horas de ABA e mais 3 vezes por semana fono. Daí essa criança, quando você vai olhar, o motor dela tá tão desorganizado que ela não consegue nem responder as coisas que, por exemplo, a ABA vai dar, né? Ou até a fono vai dar. E daí a criança não responde, começa a criar desencadeia toda uma questão de comportamento, né? Porque você dá uma demanda muito grande e daí a pessoa já não sabe o que está acontecendo, só que na verdade é porque ela não está preparada para responder. Então eu sempre penso assim, ao invés de, num primeiro momento, tirar, coloca junto, vai vendo e depois você vai vendo o que dá para diminuir, o que dá para aumentar, o que é melhor aumentar, o que de repente está dando mais resultado. Mas tirar para colocar, por exemplo, outras coisas, porque muitos médicos pedem isso e isso eu fico muito frustrada, porque eu falo, gente, olha essa criança, não é possível que o médico, quando olha aquela criança, vê todas as comorbidades que ela tem, todas as questões de movimento que ela tem, e pede não pede, por exemplo, uma terapia ocupacional com integração sensorial, não pede uma psicomotricidade, né? Eu fico pensando, por que raios um médico tem que se meter nessa questão sem conseguir ouvir os outros profissionais? Eu não consigo entender. Essa autoridade que hoje foi feita, né, na nossa cultura, que só um profissional, ele tem que entender de tudo. Ele tem que entender de tudo. E aí ele chega e fala, tira, faz essa que é a única que funciona, que é a única científica e a única... nem conhece as outras terapias, não sabe sobre o que não sabe o que está falando. Então é difícil. A gente olha para uma criança, cada um é único. E cada um tem a sua demanda. É preciso ter muita humildade para ouvir os profissionais que estão envolvidos no caso. Quem é essa criança? O que é que você está trabalhando com ela? Por que você está trabalhando com ela? O que é que você conseguiu? De onde você quer chegar? O que está faltando? E o quanto isso impacta na comunicação, impacta na alimentação, impacta no sono, impacta na rotina diária, impacta no emocional. Esse é um ser completo. É muito difícil. Eu critico muito isso. Exatamente. Não dá para chegar numa regra, não, apraxia de fala, tal terapia, tal terapia, tal terapia. Quem é essa criança? Não me interessa. Quem é essa criança de qualquer coisa, né? Porque existe o que é cientificamente comprovado, né? Existe o tratamento da apraxia, inclusive, né? E
existe se essa criança está preparada para receber esse tratamento, né? A gente tem que olhar para ela, que fase que ela tá, que nível de desenvolvimento essa criança tá, qual é essa e outra, qual é o contexto dessa família. Essa família é uma família que vai se envolver? Essa família é uma família que vai só delegar? É uma família que vai cobrar resultado e não acredita no processo? Porque é muito importante a gente entender isso. A criança só tem uma infância. A gente só quer que ela fale. A que custo? A que sofrimento? A que memórias? Essa criança vai crescer um dia. E qual vai ser a autoestima dela? Qual vai ser a capacidade dela de se ver como única, de se ver importante, de se ver valorizada, de se aceitar? Se nem os pais aceitam a criança, como ela vai se aceitar? A gente tem que pensar sobre isso. Eu falo isso como mãe, é muito difícil. É muito difícil a gente trabalhar essa questão da aceitação dos nossos filhos. Eles têm uma dificuldade, mas eles não podem viver sobrecarregados como se tivessem um treino de maratona. Porque é uma judiação. Eles têm uma infância. Eles têm que se divertir, eles têm que ficar em movimento, eles têm que brincar, eles têm que se sentir motivados. E eu acho que criança e movimento é um sinônimo, né? Criança e isso que você está falando, né, é muito verdade, né? Às vezes a gente coloca os nossos desejos nas nossas crianças, né, sem olhar essas crianças, né? Inclusive, eu estou fazendo até quarta-feira eu vou começar a fazer essa imersão master, que foi até eu senti assim que foi um grito de socorro que eu ouvi de muitos profissionais e de muitos pais querendo entender todo esse processo, né? Eu tenho que respeitar meu filho ou eu tenho que exigir demais? Eu estou sendo mole demais ou eu estou sobrecarregando ele? Eu tenho que fazer 40 horas de terapia porque estão falando que a culpa é minha, que eu não coloquei ele 40 horas na terapia? Ou eu estou vendo que com 5 horas ele está respondendo melhor e eu aceito isso? Como é que é? Tô errado? Tô certo? Olha essa cobrança na minha vida. E às vezes eu vejo que essas cobranças, muitas vezes, vem externa. Porque você, né, Mi? Você sendo mãe de uma criança com dificuldade, chega uma hora que você fica perdida, né? Você fala, será que eu tô sendo negligente? Ou será que eu tô vendo meu filho e tô vendo o que é melhor pra ele, né? Isso é muito delicado, sabe, Pâmela? Porque eu fico pensando assim, as mães, a gente, como mãe, sendo mãe típica ou atípica, a gente carrega uma culpa que vem junto lá da maternidade, qualquer coisa que vai acontecer. E aí eu fico pensando assim, a gente vê muito isso. Quando a terapia não tá dando certo, quando o sistema não tá funcionando, a culpa é da criança ou a culpa é da mãe? Peraí, a culpa é do profissional também. A gente está nesse processo, se a gente não deu conta dessa família, a culpa é nossa. A gente fez alguma coisa errada. A gente não ouviu, a gente não percebeu, a gente não leu direito a dinâmica, a gente não fez o encaminhamento devido. Então, não existe receita. É muito comum a gente ver, 30 horas semanais, 20 horas semanais. Não sei quem é essa criança, quem é essa família, qual é a dinâmica dela. Tem criança que Exatamente. ela tem... E tem criança que precisa de 3. Exato. Exatamente. É isso que eu falo. Eu tenho crianças que respondem bem 40 minutos, eu tenho crianças que respondem bem 1h30. Que em 40 minutos eu não consigo fazer nada, mas eu tenho criança que se eu passo de 40 minutos já se sente sobrecarregada, né? Mi, a gente tem mais 5 minutinhos e eu queria que você deixasse uma mensagem, né, como mãe, como terapeuta, para todo mundo que está aqui ouvindo. Tá. Eu acho que primeiro eu queria dizer muito para as mães assim, acredite nos seus instintos, olhe para sua criança, tente ver quem é ela, quais são os interesses que ela tem, quais são as potencialidades que ela tem. Porque sempre vai ter uma potencialidade, sempre vai ter um interesse, sempre vai ter alguma coisa que vai fazer esse olhinho brilhar. E siga isso, esse é o caminho. E principalmente, respeite o ritmo da criança, respeite o processo. Se divirta enquanto essa criança está aprendendo. Não tem que ser maçante, não tem que... Se a criança só chora, está errado. Tem que resolver essas questões, tem que ser prazeroso para ela. E a culpa é, sim, dos profissionais que não conseguem lidar com ela. A gente tem que tomar essa culpa para si, né? Eu acho que a culpa dos pais é um peso muito grande. A gente já vem com culpa o suficiente. A gente tem que dar as... Ótimo. E queria agradecer de coração por ter aceito o convite.
Você sabe que eu amo conversar com você. Queria a minha aqui do meu lado, eternamente, que ela é muito da mesma vibe que a gente, acredita na mesma... A gente tem os mesmos pensamentos, né? É tão bom poder ter profissionais que a gente possa compartilhar disso, né? Desses pensamentos e profissionais que não atuam exatamente, né? Porque é fácil achar um psicomotricista que pense como eu, né? Mas às vezes quando você troca isso com uma fonoaudióloga, dependendo da fono, pensa que é um absurdo tudo isso que a gente está falando, né? Então eu queria agradecer por ter aceito o convite. Tenho certeza que muitas famílias amaram, tem várias perguntas, queria agradecer todo mundo que participou aqui, gente querida, falando que você é maravilhosa, falando que amou as informações. Eu não consegui ler. Tão apaixonada pela gente. Olha, dá para se apaixonar mesmo, a minha é maravilhosa. Quem quiser, entra no @Michele Basso, né? Que ela passa lá também várias informações. E, gente, é isso. Morro de saudade de vocês. Eu queria muito, tá falar, bom? eu fico até afobada para falar desses assuntos, porque a gente tem tanta coisa que vem antes, né? E Sim. quando precisar. Obrigada, viu, Pamela? Obrigada, pessoal. Obrigada a você, gente. Ó, um beijo. Manda para quem interessa. Isso aí. Compartilha com quem iria gostar. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Tchau.